Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar like, dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, comentar, passar para frente, se inscrever, agradecer para quem é inscrito. Hoje no Eu Recomendo Literatura, literatura porque é um livro, né? O livro Heavy Metal, a história completa, né, do Ian Crystal. Esse livro que eu ganhei da Laís quando a gente namorava ainda. Esse livro é muito legal. Ele é de 2010, tá? Ele é um livro recente, já não tão recente, já tem uma década já que passou assim. Mas ele é muito interessante, tá? Ele tem a capa, a gramação dele, tantas páginas, as páginas, cheiro. Mas ele é legal, ele tem fotos no meio e tal. E ele vai fazer... O que é legal nele? Ele vai contar a história do heavy metal de modo linear, tá? E é interessante, assim, tirando os anos 70, né, quando ele vai lá no começão mesmo, né, ele vai falar de onde vem a gênese do heavy metal e tudo mais, assim, que é muito legal, né? Ele vai vir de forma cronológica contando isso. Então vai falar da origem do Black Sabbath, de Purple, das primeiras bandas, quando entra o Judas Priest e vai começar a tirar, que vai ser a primeira banda mainstream que vai fazer sucesso, que vai tirar, porque o que ele vai fazer? Ele vai mostrando como que vai sendo construída a história do heavy metal. Então assim, e que momentos importantes vão acontecendo, que movimentos sociais e culturais vão acontecendo associados a isso. Então ele vem, e é interessante, todo capítulo, então ele pega, por exemplo, deixa eu olhar aqui, ó, tem uma árvore genealógica e tudo mais, assim, né? Então ele coloca coisas importantes, tipo quando... saiu tal coletânea, tipo a Massacre, que foi a coletânea que você vai ter o Slayer, vai ter o Metallica, né? Então assim, e ele vai contando do ponto, ele é um britânico, de como que ele foi vendo isso acontecendo mundialmente, esse fenômeno se desenrolando. E é muito interessante, ele vai contar algumas histórias que dão maior saudosismo, assim, porque eu vivi isso daí dos anos 80 em diante, né? Como eu falei lá no vídeo do Iron Maiden, em 84, a gente começou a acompanhar isso aí, a gente já via algumas coisas na televisão, videoclipe no Clip Trip, no som pop, né, que tinha aqui na cultura, assim, que você já começava meio que entendendo o que está acontecendo. E aí ele conta aquela parte das fitinhas, então o pré-internet, o modo de você trocar música e socializar a música, por exemplo, e essa é uma parte que é muito legal, era trocar fita. Então você não tinha... O disco ele era muito caro, era muito difícil. Então se você arrumava alguém que comprava... Eu falei até, a gente fazia um rodízio na turma, né? A gente procurava comprar discos diferentes para ampliar esse acervo que a gente tinha. A gente tinha programas como Backstage, na 97, Comando Metal, né? Então você ia lá e gravava o programa para ter essas novidades. E era muito comum você ir nas lojas de disco e comprar a fita, né? Eu lembro aqui no ABC, a Metal não trabalhava muito com isso, a Metal trabalhava mais com vender o disco mesmo. A Woodstock, ela fechava alguns... Tem umas entrevistas interessantes no canal, tanto do Gastão quanto do Regis, que conta a história disso. Você vai ter a entrevista com o Valcir, por exemplo, da Woodstock, ele mostrando como que eles faziam o esquema de distribuição, porque ele começou a ver que tinha demanda para isso, né? Eu lembro quando o real passou a ser igual ao dólar, que você ia na Woodstock, você comprava disco por R$2, tinha assim, Motorhead, as caixas, você pegava, então ele importava a caixa fechada, GBH, Exploit, hoje disco que tipo, vai valer mó grana, assim, você pagava R$2, né? E eles traziam isso de monte.
É óbvio que você tinha os discos importados, um picture disc, um shape disc, né? Então isso era uma coisa que davam. E a mãe do Leandro, da Fucker, que ela tinha uma barraca de feira hippie ali em Santo André, na feirinha do Tamoio, onde eu também fazia feira hippie, porque a minha mãe tinha uma barraca lá, eu trabalhava na barraca dela, ela levava as fitas. Então saía um disco. A Fucker era uma loja, né? Como a Metal. A Metal, eu lembro que uma vez a Metal apareceu com os que era Xerox, verde ou vermelho, assim, muito mal feito, do Kill Now e do Live Undead do Slayer, por exemplo, né? E aí era uma cópia pirata em vinil. O som meio abafado, assim, que você comprava da Argentina. Então você tinha um jeito. E aí uma coisa que marca muito aqui no livro é ele contando isso de forma cronológica, e principalmente a partir dos anos 80, eu fui vendo a minha vida ali no livro sendo contada. E é interessante você ver que essas experiências que aconteceram aqui no Brasil, onde era um lugar que se tinha pouquíssimo acesso, saindo de um governo militar, o cara lá estava fazendo a mesma coisa na Inglaterra, que era um polo cultural. Por quê? Porque ele também não tinha como comprar o disco do Sepultura aqui, que saía, que a Cogumelo lançou disco. O Sepultura, por exemplo, eles mandavam fita. Você vai ver, por exemplo, no agradecimento no primeiro disco do Artillery, você vai ver o Sepultura sendo nomeado do Mayhem. Então você vai ver que, assim, por exemplo, o mesmo movimento que aconteceu aqui de você popularizar a música aconteceu para lá. Então o que você fazia? Você mandava fita cassete pelo correio, tá? Tem uma amiga muito queridíssima, que é a Carol, que a gente se correspondeu durante muito tempo. A gente fazia isso. Antes do CD a gente mandava fita, assim, gravava a fitinha, fazia um mixed tape lá e mandava. E aí ele vai acompanhando. Então esse livro ele vai fazer isso. Ele vai acompanhar a história do heavy metal, vai contar como que as mudanças sociológicas, fonográficas, e sempre de capítulo em capítulo, cada linha que ele aborda, e é interessante que ele é bem amplo. Ele vai pegar as bandas que começam a trabalhar com metal industrial, vai pegar o Voivode, depois ele vai pegar as bandas de funko metal, né, que vai virar mais lá na frente meio que um desdobramento que vai ser o pré do new metal, que vai fazer a galera abrir a cabeça em relação a isso. Vai contar detalhadamente o thrash, a new order, o heavy metal dos anos 70. É legal que você vê que a grande para ele especial, e isso eu me identifiquei muito, que foi o momento mágico da vida dele, é essa transição da New Order que é a New Wave of British Heavy Metal, que é quando vai surgir o Iron Maiden, o Saxon, né, que vão ser bandas que vão estourar, e depois ele pega o Thrash Metal, que é quando vai surgir o Metallica, que você vai ter o Big Four, que vai ser o Anthrax, o Metallica, o Slayer e o Megadeth, né? Então ele conta essas histórias assim. Ele é um livro bem informativo, ele não deixa tanta margem para ele fazer o que eu estou fazendo aqui, contar as minhas histórias. Ele é mais objetivo, ele é mais jornalístico nesse ponto, no sentido de dar para o leitor uma ideia da história do heavy metal. Ele cumpre bem isso. Aqui, de novo, e é o livro que eu tinha citado num vídeo atrás, sobre o Iron Maiden, ele vai ter a grande decisão. Qual é a maior banda de heavy metal de todos os tempos? Para muitos, o Black Sabbath, que foi quem criou o heavy metal, né? Ele vai chegar até o desdobramento do black metal, tá? Então, eu tô com a camisa do Dimmu Borgir aqui, Dimmu Borgir, e aí, assim, para ele coloca aqui no livro que existe antes de Iron Maiden e depois de Iron Maiden. Em que sentido que ele coloca como Iron Maiden sendo a banda mais importante do heavy metal até então? E muitos documentários fazem isso. E para os britânicos tem muito isso. Mas aqui vai ter uma surpresa. Que o Iron Maiden foi a banda que pegou tudo que foi feito até então, tudo que o Black Sabbath, o Deep Purple, o Led Zeppelin, o Judas Priest, todas as bandas que vieram antes,
Tô falando dos canones, né? Aí tem Bud, Rush, por aí vai. Tudo que essas bandas fizeram de importante e de essenciais, e o Iron Maiden vai levar isso para um nível de profissionalização. Então ele vai dar um tratamento a isso do ponto de vista do espetáculo, do ponto de vista do marketing, da ad, da capa, de você ter de você não ser só a música, você expandir esse conceito além de tudo, né? E aí ele vai definir como o Iron Maiden é a banda que vai fazer isso. O show, depois que o Iron Maiden começou a fazer os seus shows e a produzir os seus shows e produzir as turnês, vão determinar um modo como todas as bandas deverão trabalhar daí então. Só que para ele, nesse livro, a banda mais importante da história do heavy metal vai ser o Metallica. E por que ele vai colocar o Metallica? Porque o Metallica vai pegar isso que o Iron Maiden fez, só que no Black Album ele vai fazer uma transição de tornar isso ultra mainstream. E o Metallica vai ser a banda que vai popularizar o heavy metal como nunca foi antes. E aí ele vai se tornar uma coisa meio comum, né? Você não vai mais ver o metaleiro de camiseta preta que sempre vai existir lá. Você começa a ver como uma potencialidade comercial e não só uma fase. Então ele defende esse ponto. Eu sou particularmente, mas eu sou Maiden Maniac, né? E eu amo Metallica, acho Metallica muito legal, mas assim, eu acho que o Iron Maiden é a banda mais crucial nessa história, justamente pelo que ele defende aqui. O Iron Maiden ele vai determinar como que vai ser a indústria do heavy metal daí pra frente. E se você olhar, você pegar, por exemplo, o Amon Amarth, hoje, que é uma banda que faz muito sucesso, com o negócio Viking, a temática Viking, eles fazem uma reciclagem do que é um show do Iron Maiden do 1985 da World Slavery Tour, por exemplo, do Peace of Mind, né? Então, coisas que o Iron Maiden já fez isso nos anos 80, o Dimmu Borg, essas produções. Então, assim, para mim, o Iron Maiden determina o modo como isso deve ser, e o Metallica depois ele vai dar uma elaborada, ele vai deixar o som mais pesado. O Metallica, o Slayer, o thrash metal, ele vai ser uma transição ali que ele vai falar assim, não, a gente pode fazer isso cada vez mais. E é interessante, ele vai falar do Carcass aqui, ele vai falar de banda de splatter. E é muito louco hoje quando você pega o heavy metal, que você fala pra uma pessoa, você curte rock pesado, você curte heavy metal. Cara, hoje é tão complexo isso, de você imaginar tantas vertentes que tem. E é interessante, eu estava conversando com meus alunos, né, na apostila deles está falando de moda, né? Como que a moda é relativa à identidade de cultura e tudo mais. Você olha um roqueiro e fala, todo roqueiro é igual. Não, mano, é que nem time de futebol, vertente. Tem vertente que não gosta da outra, que acha que a outra é bunda mole, o outro acha que são os maiores fodões, não é, o outro acha forçado. Então hoje o heavy metal ele cresceu de uma maneira tal que o livro consegue pegar isso. Ele vai mostrando tecnicamente como que essas diferentes vertentes vão se criando raízes dessa árvore inicial aí. E é muito legal, bem escrito o livro, interessante, gostoso de ler, assim, você lê rapidinho. E no meu caso foi com um grande saudosismo, assim, que eu li. Gostei muito porque, putz, eu fui relembrando, assim. Eu lembrar da fitinha, gente. Tipo, eu tenho fita até hoje, assim, que ainda deixei guardado. Eu tenho amigo que tem também. E a fita voltou, né? No poema de hoje eu vou falar da felicidade, né? E essa felicidade que você tem desse saudosismo é muito legal. E entender, esses dias eu estava conversando com a minha sobrinha e ela começou agora por influência a ouvir rock, né? E coisas que eu já tinha mostrado para ela, que ela meio que... Porque como eu tenho uma referência meio paterna com ela, então às vezes eu apresento algumas coisas, ela fica meio assim, porque ela tem que... Às vezes ela tem que resistir à minha influência, mas eu entendo. E aí ela começou, tio, eu tô ouvindo o Alice Cooper, meu, muito louco, assim, legal pra caramba. Eu mostrei, apesar que no final do ano a gente assistiu porque tava na brisa do Rock Horror Show, a gente assistiu um show do Alice Cooper, ela ficou olhando, falou, pô, que legal, né? A parte que ele é decapitado, tudo, acho que eu bati no microfone, sorry. Então, como que a gente vê
receber esse passado, receber essa felicidade, essa história que fez parte da gente e que a gente não pode renegar isso, tá legal? Então o poema de hoje chama Velha Amiga. A felicidade deve ser recebida sempre de braços abertos, como uma velha amiga, que há muito não vemos. Devemos ter um amplo sorriso estampado no rosto e oferecermos o nosso melhor lugar na mesa para que ela se sinta em casa e não queira de impulso ir embora, pois ela é muito temperamental e não aceita desaforo, ou ignorarmos as suas tentativas de contato, porque ela não está disponível a todos, já que os milagres acontecem sempre, mas poucos estão atentos a ele. Uma coisa que é legal nesse livro aqui é quantas bandas, quantos momentos que poderiam ter sido abraçados de felicidade que não foram percebidos e ficaram para trás. E hoje a gente olha com um olhar de saudosismo para eles, né? Meu pai sempre disse que a diferença da palavra felicidade está no verbo, entre ser e estar. Se você não perceber que a felicidade acontece no ser, no estar, por exemplo, eu perceber que eu estou feliz nesse momento, mas só perceber essa felicidade depois numa lembrança saudosista, talvez eu não esteja vivendo, eu não esteja sendo feliz. Não sei se eu me fiz entender. Grande abraço, deixa o seu like, seu dislike, comenta aí, diz qual que era a sua banda, onde que você começou, me conta como é que foram as suas experiências assim nessa história. Se não é do heavy metal, se é de outra banda, qual foi a banda que fez você mudar tudo, né? De repensar, de dar esse start assim de novas possibilidades culturais e tudo mais. Grande abraço. Eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.